Olá! De 23 de julho a 8 de agosto, teremos a 32ª edição dos Jogos Olímpicos na cidade de Tóquio, no Japão. Aproveitaremos essa oportunidade para falarmos um pouco sobre a história dos Jogos Olímpicos e suas curiosidades ao longo de mais de um século de história, desde a primeira edição dos Jogos da Era Moderna, que foram realizados em 1896 em Atenas. Se você gostou do assunto, continue com a gente e não se esqueça de já deixar o seu like neste vídeo. Bem-vindos ao canal da Escola de Educação Física da Polícia Militar. Eu sou o Coronel Agrela e ao longo das próximas semanas eu vou contar um pouco da história dos Jogos Olímpicos e suas curiosidades. Começando por esta edição, a 32ª, em que teremos a inclusão de 5 novas modalidades esportivas, tais como o skateboard, o surf, a escalada esportiva, o karatê e o beisebol softball. Então teremos uma série de novidades nessa 32ª edição. Para que a gente entenda de uma forma mais tranquila, mais suave, nós vamos dar um mergulho no tempo e no espaço, mais precisamente 776 a.C., e verificaremos o seguinte cenário. Nós teremos então a Grécia dividida em várias cidades e de repente surge a ideia de acabar com essas guerras entre essas cidades com a realização dos primeiros Jogos Olímpicos, surgindo a tal da Trégua Sagrada. Durante um período, cessariam as hostilidades entre as cidades como Esparta, Atenas, Nemeia e Corinto. Muito bem, vamos então continuar falando sobre essa tal de Trégua Sagrada, que era realizada a cada 4 anos, justamente em Olímpia, daí o nome Jogos Olímpicos. Eu seguro aqui de propósito um dos implementos mais famosos, que é o disco. O disco fazia parte dessas modalidades desses jogos. Mais uma curiosidade interessantíssima: quem poderia participar dos jogos? Somente homens, cidadãos gregos e nus. Sim, eles participavam sem roupa e demonstravam a beleza do físico e a força. Se inspiravam naquela cultura de apreciar a beleza e a força dos deuses gregos. Daí a razão de toda essa simbologia. Como falávamos anteriormente, há outras curiosidades. Uma delas a premiação. Como não havia a questão da medalha ou medalhas, os prêmios eram feitos por recompensas. Por exemplo, alimentos durante 20 anos para aquele ganhador daquelas provas, cortes e banhos de cabelo. Outra coisa interessante também, a doação de terras. Muito bem, além disso, nós temos que discutir algo que é desagradável, é o declínio. Com a ascensão do Império Romano, eles dominam o Império Grego e há um declínio natural na prática dos jogos. O fair play, que era o chamado jogo limpo, ele também se perde. Surge, além disso, um outro episódio importante, que é o cristianismo. E o imperador Teodósio, baseado no cristianismo, ele acredita que o culto ao corpo não é algo interessante. Deveria ser, sim, o culto ao espírito. E através de um decreto de Teodósio em 393, os jogos são extintos ou banidos. Durante 1500 anos não há grandes competições. Em 1896, já século XIX, por uma série de motivos, tais como tendências de universidades realizarem práticas atléticas e a figura do famoso Barão de Coubertin, ou Pierre de Frédy, ele dá a grande ideia de resgatar os jogos, denominando como os Jogos da Era Moderna. Nada mais justo que prestigiar Atenas. Não esqueçam que os jogos sempre são realizados na cidade-sede, não no país. Então sempre chamamos de Jogos de Atenas. Jogos Olímpicos, como serão agora, dia 23, os de Tóquio e assim por diante. Para um fácil entendimento, vamos agora descrever e citar
curiosidades de todas as edições dos Jogos Olímpicos. Começaremos em 1896, a primeira edição dos Jogos de Atenas. Poxa, lá surge uma coisa tão bacana. A maratona, que é uma das provas mais heróicas, mais respeitadas, ela é vencida por um pastor de ovelhas grego, o Louis Spiridion. E aquilo foi algo sensacional, muito comemorado. Naturalmente, nós tínhamos poucos países, poucos participantes naqueles Jogos. Nesse momento, trataremos da segunda edição dos Jogos Olímpicos, local, Paris, ano 1900. Pela primeira vez, as mulheres participam. Isso foi bem interessante. No total de 997 atletas, somente 22 mulheres participaram. Vamos agora para a terceira edição dos Jogos Olímpicos, local, St. Louis, ano 1904. Infelizmente, uma baixa participação de atletas de países por conta do quê? Da distância. Os grandes centros de esporte estavam na Europa e teriam que cruzar o Atlântico. Daí esse grande fracasso em termos de participantes. Sempre obedecendo aquele intervalo de 4 anos da Trégua Sagrada, vamos para a quarta edição dos Jogos Olímpicos, local, Londres, ano 1908. Muito bem, naquele episódio surgiram fatos desagradáveis. Primeiro, uma chuva torrencial durante a realização dos Jogos, houve uma série de problemas de fair play, a arbitragem, o Dorando Pietro, que era um grande maratonista, faltando 5 metros para a chegada, ele recebe uma ajuda de um membro da equipe italiana e ele é desclassificado. Seguindo a Trégua Sagrada, mais 4 anos, vamos para 1912, é a quinta edição dos Jogos. Então, local, Estocolmo, ano 1912. Havia uma proibição do boxe pelo Comitê da Suécia. E aí surgiu o primeiro atrito entre os países e o país sede, ou melhor, a cidade sede. Mas acabaram realizando a competição do boxe. Outra coisa extremamente delicada foi a desclassificação e a expulsão até do local dos Jogos de Jim Thorpe. Era um indígena americano e era uma referência em termos de decátulo. Ele fazia uma série de provas, foi campeão, mas a sua medalha foi cassada. Ou melhor, suas medalhas foram cassadas. Vamos para a sexta edição dos Jogos Olímpicos, local, Berlim, ano 1916. Infelizmente, em decorrência da Primeira Guerra Mundial, essa edição ela não foi realizada. E vamos dar mais um salto de 4 anos para a 7ª edição, que foi realizada na Antuérpia, ano 1920. E com muita alegria que noticiamos a participação do Brasil pela primeira vez e a conquista de 3 medalhas na modalidade tiro. A pistola foi utilizado por Guilherme Paraense, é uma pistola emprestada, que elas tinham sido extraviadas. A equipe americana empresta a pistola para Guilherme Paraense, que ganha ouro. Em seguida, uma medalha de prata pelo também oficial Afrânio Costa. E por fim, uma medalha de bronze na modalidade pistola em equipes. Muito bem, vamos para a 8ª edição dos Jogos Olímpicos, mais precisamente em 1924, Paris. Pela primeira vez é utilizada a pira olímpica e a chama, que era considerada sagrada nos Jogos da Antiguidade. Como curiosidade, nós temos um estudante muito jovem americano, o nome dele, Johnny Weissmuller. Ele ganha as provas de natação, várias provas, a do 100, a do 200. Interessante que não havia piscina, eram tanques represados. E mais tarde ele se torna um dos mais conhecidos atores de cinema de Hollywood, que era o Tarzan. Então ele faz a figura de Tarzan durante mais de 15 anos. Mais um salto de 4 anos e vamos para 1928, local Amsterdã. O Brasil ele não participa dessa edição, pois enfrentava na época uma grande crise financeira. Vamos falar nesse momento sobre a 10ª edição dos Jogos Olímpicos. Local, Los Angeles, ano 1932. O
Brasil tem uma série de dificuldades para se deslocar até os Estados Unidos. Fizeram esse transporte, essa logística por meio de navio. Os custos seriam cobertos por meio da venda de sacas de café. Então os próprios atletas deveriam vender sacas de café para obter recursos que cobririam as despesas no local dos jogos. Vamos transpor a linha do tempo e precisamente em 1936 teremos a 11ª edição dos Jogos Olímpicos, local Berlim. Um grande problema ocorre no mundo: a campanha nazista, o domínio alemão, a valorização da raça alemã e o grande preconceito racial. De repente surge a figura de um jovem negro americano de nome Jesse Owens. E o que ele faz? Ele contraria todas as teses da supremacia racial. Ele ganha a prova dos 100 metros, batendo o recorde mundial e olímpico, ganha os 200, além disso, ganha o salto em distância e, por último, o revezamento 4%. Então, realmente foi um feito marcante para a época. Vamos para a 12ª edição dos Jogos Olímpicos. Local: Tóquio, ano 1940. Poxa, houve um grande incidente internacional. Em virtude da Segunda Guerra Mundial, esses jogos não foram realizados. Coincidência ou não, em 2020, esses jogos também deveriam ocorrer em Tóquio. Em razão da pandemia, foram também adiados para 2021. Então, Tóquio realmente é o berço de várias coincidências. Os Jogos de 1940, que seriam realizados em Tóquio, não ocorreram. E aí surge um mistério: quando eles retornarão? Não perca o próximo vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação. Escola de Educação Física, há mais de 100 anos, treinando para servir e servindo para vencer.